Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo onde nós vamos conversar sobre mais um tema do Evangelho. E eu trago para vocês um tema que é muito importante para que todos nós conheçamos e também muito sensível para muitas famílias e pessoas que se debatem com as questões da atração pelo mesmo sexo frente ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero tomar cuidado a usar algumas palavras e a trazer esse tema, porque eu sei que algumas palavras, algumas expressões, elas trazem uma série de sentimentos e de problemáticas que talvez eu não tenha a intenção de transmitir, mas quando eu uso determinada palavra já traz tudo aquilo, tá? Então eu quero dizer para vocês que eu estou procurando ser despido de qualquer visão política, ideológica. Eu estou procurando centralizar os meus comentários no Evangelho de Jesus Cristo. Então, nas obras padrões da Igreja, Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor e nas palavras dos profetas vivos. Tudo que eu estou falando para vocês são comentários baseados no que você pode encontrar na Biblioteca do Evangelho, que é o aplicativo, pelo site da igreja você pode entrar também, que tem lá um tópico, atrações por pessoas do mesmo sexo. E aí tem vários conjuntos de materiais. Você pode estudar esse tópico relacionado a pessoas, como famílias, amigos e líderes devem lidar com isso. Tem a história de membros da igreja. Enfim, tem muita coisa que dá para aprender lá. E o que eu quero trazer aqui tá nesse tópico sobre pessoas. E eu introduzi dizendo que é difícil, às vezes, usar alguns termos, e eu estava pensando até numa experiência que tive recentemente. Estava numa aula da faculdade, essa aula especificamente era pela internet, e eu falei que a questão dos homossexuais com relação à igreja era um problema que a igreja estava enfrentando nesses anos finais, né? Nesses 30, 40 anos, a igreja tem enfrentado esse problema. Usei a palavra problema. Eu não quis usar a palavra problema para dizer que as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, ou pelos dois sexos, ou que não sentem atração nenhuma, enfim, aqueles que não se identificam com uma sexualidade que é mais comum, mais ordinária, né? Elas têm esses desafios, são um problema. Nunca quis dizer isso, mas existe dentro da minha sala, não sabia na ocasião, uma moça que tem essa. Na verdade, eu sei que existia uma, mas a que se manifestou eu não sabia que ela tinha uma orientação sexual diferente. E ela me corrigiu na hora e disse: Lucas, você não deve usar a palavra problema para se referir a isso. E aí eu pedi desculpa e disse: olha, o meu inglês ele não é muito bom, né? Mas o que eu quis dizer, porque a aula era em inglês, é que surge um desafio quando vários membros da igreja eles têm atração por pessoas do mesmo sexo ou por sexo nenhum, enfim, tem uma diferenciação na naquilo que a igreja ensina como padrão. Portanto, eu só quis trazer esse exemplo porque você vê, o uso de uma palavra pode ter causado uma ruptura. Depois que eu me expliquei, ela entendeu e ela inclusive pediu desculpa pelo modo como que ela abordou, né? Mas eu fiquei grato porque me ensinou que eu tenho que tomar cuidado para dizer algumas coisas. Uma lição que na verdade eu venho aprendendo há anos já. Porque algumas palavras, algumas expressões, elas são sensíveis para determinadas comunidades, determinados grupos. Então, se eu cometer algum erro aqui nesse vídeo, eu peço desculpa, vocês podem colocar nos comentários e me ensinar, mas eu não estou me desculpando pela doutrina que estou ensinando, mas às vezes pela imperfeição de como eu falo, porque existem nomenclaturas e formas de falar que são muito específicas a uma categoria que eu realmente desconheço, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que uma pessoa tem que entender a lidar com essa questão
é o amor do Pai Celestial. O amor do Pai Celestial é absoluto. Ele não vê como os homens veem. Ele não quer saber se uma pessoa é rotulada por muitas outras de determinada maneira. Ele olha para o coração, ele conhece quem foi aquele filho amado antes de nascer, como ele é agora, e a possibilidade eterna que aquela criatura tem. Então, eu gosto muito de uma citação do elder Dieter F. Uchtdorf, que ele deu numa conferência geral, falando sobre o amor de Deus. Ele disse o seguinte: Deus não se importa com a aparência exterior. Acredito que para ele não importa nem um pouco se moramos em um castelo ou em uma choupana, se somos atraentes ou desajeitados, se somos famosos ou desconhecidos. Embora sejamos incompletos, Deus nos ama completamente. Embora sejamos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente. Embora nos sintamos perdidos e sem rumo, o amor de Deus nos envolve totalmente. Ele nos ama porque está repleto de amor infinito, santo, puro e indescritível. Somos importantes para Deus não por causa de nosso currículo profissional, mas por sermos seus filhos. Ele ama todos nós. Vou deixar o link, inclusive, para vocês assistirem esse maravilhoso discurso. E, irmãos, essa compreensão, ela nos ajuda a entendermos o nosso valor individual e o valor de outros também. Portanto, se você tem algum preconceito, se você tem alguma repulsa porque uma pessoa se veste de um modo, fala de uma maneira, gesticula, age ou está em um determinado grupo, se você não gosta de uma pessoa, é inimigo dessa pessoa ou repudia essa pessoa, lembra que isso não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, ele veio à Terra como Jesus Cristo, para salvar todos que derem ouvidos à sua voz. E ele não repudia quem quer que o procure. Negro e branco, escravo, livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos e dos judeus. Ele ama todos, todos. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente começar. O amor de Deus. Quando você estivesse debatendo sobre sua sexualidade, muitos daqueles que acessarem esse vídeo, provavelmente eles têm esses debates, porque hoje em dia a sexualidade ela se tornou tão abundante na mídia, as discussões sobre isso se tornaram tão públicas, as escolas muitas vezes promovem fóruns de debate a esse respeito, que é impossível você não considerar essa questão. Mas antes de você considerar essa questão que é muito importante, lembra desse pressuposto que tenho falado. Você é um filho amado do Pai Celestial. Às vezes a gente tende a dar muito valor a um determinado aspecto do nosso ser que a gente esquece de outros aspectos importantes. A sexualidade, sem dúvida, é um aspecto muito importante de quem nós somos. É parte essencial, como nós aprendemos na proclamação da família, da nossa identidade pré-mortal, mortal e pós-mortal. Diferente de outras religiões, nós acreditamos numa vida pré-mortal e acreditamos que nós já éramos homens ou mulheres antes de nascer. E eu já falei aqui do assunto dos transgêneros, mas eu não pretendo entrar novamente nessa esteira nesse momento, mas eu vou seguir aqui mais ou menos o que está na Biblioteca do Evangelho sobre atração por pessoas pelo mesmo sexo. Mas mesmo que uma pessoa se sinta desconfortável com o corpo que tem, o espírito dela tem uma identidade sexual masculina ou feminina. Essa é a nossa doutrina. Agora, uma outra coisa que quero falar, que a despeito da sua orientação sexual, de como você se identifica perante outros, é que há lugar para você na igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias não é um lugar hostil para aqueles cuja orientação sexual, a identidade sexual, enfim, se você se identifica como gay, lésbica,
transexual, pansexual, não importa, você é bem-vindo na igreja. A igreja de Jesus Cristo é um lugar para todos. Como o Salvador ensinou, quando se joga a rede, vem todo tipo de peixe. E nós queremos que a igreja de Jesus Cristo seja um lugar que você se sinta acolhido. Isso não significa que a igreja vai se adaptar à tua vontade. A igreja de Jesus Cristo, ela é organizada pelo Senhor e tem doutrinas e mandamentos dadas por Deus que não podem ser alteradas pelo homem. Não é nossa conveniência, nossa opinião, as pesquisas de opinião que podem mudar a igreja. Isso é uma coisa importante de entender. Porque por mais que nós choremos com aqueles que sofrem e queiramos ajudar aqueles que têm atração por pessoas do mesmo sexo, algumas coisas não podem ser mudadas. Há uma grande pressão para que a igreja ela realize casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Embora muitas nações do mundo tenham aprovado leis ou permitido por meio de mecanismos jurídicos de que isso aconteça, na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, o casamento é entre homem e mulher. Essa é uma doutrina imutável. Não pode haver casamento entre homem e cachorro, entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre um homem com mais de uma mulher. A Igreja de Jesus Cristo ensina que o casamento é um homem e uma mulher. É por isso que nesse parágrafo diz o seguinte: Deus promete que se obedecermos às suas leis, teremos alegria eterna. Ele sempre cumpre suas promessas. As pessoas que têm atração por outras do mesmo sexo, ou que se afirmam gays, lésbicas ou bissexuais, podem fazer promessas a Deus e podem cumpri-las. Isso significa, irmãos, que uma pessoa que tem essa atração por outros do mesmo sexo, ou pelos dois sexos, enfim, que não está em conformidade, né, com a maioria, ela pode estar em conformidade com Deus. Ela pode ter comunhão com Deus. Ela pode fazer convênios, pode ser batizada, pode receber o Espírito Santo, pode servir em chamados na igreja, pode receber o sacerdócio, caso seja do sexo masculino, pode entrar no templo, fazer convênios com Deus no templo, pode ensinar os jovens na igreja, pode fazer uma missão de tempo integral. Nada impede que ela receba todas as bênçãos que Deus tem para dar. Não é incentivado que pessoas que têm atração por outros do mesmo sexo casem com alguém do sexo oposto. Isso para mim é até um contrassenso, né? Vai ser uma coisa ruim, porque você tem que casar com alguém que você sinta atração. Então, essas pessoas que não têm a oportunidade de casar nessa vida, receberão a oportunidade caso sejam fiéis. Não estou dizendo que elas vão casar com pessoas do idêntico sexo, no mundo vindouro. Eu estou dizendo que elas vão ter a oportunidade de receber todas as bênçãos de Deus. E mesmo que essas coisas sejam misteriosas para nós hoje, é o que os profetas têm nos prometido. Se você não puder casar por alguma razão nessa vida, essas bênçãos serão dadas na vida futura. O presidente Gordon B. Hinckley declarou, que foi presidente da igreja: nós os amamos como filhos e filhas de Deus. As pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo talvez tenham certas inclinações que sejam fortes e difíceis de controlar. A maioria das pessoas tem um ou outro tipo de inclinação em diversos momentos. Se elas não se deixarem levar por essas tendências, poderão levar a vida como todos os membros da igreja. Caso violem a lei da castidade e os padrões morais da igreja, estarão sujeitos à ação disciplinar da igreja, assim como todos os demais. Então a lei da igreja é igual. Seja você gay ou seja você heterossexual, é igual. Tem que cumprir a lei da castidade, que significa abstinência de relação sexual sem que você seja casado com alguém do sexo oposto. Então, se você é solteiro, mas é heterossexual, precisa manter os padrões de castidade. Se você é solteiro homossexual, precisa cumprir os padrões de castidade. Se você é casado heterossexual, você precisa cumprir os padrões de castidade, porque tem que ser fiel à pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Não pode flertar com outra, que isso é adultério, entende? Então os padrões existem para todos. Eu tenho uma prima que ela é homossexual
E uma vez ela me chamou, ela não é membro da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, ela me chamou para tomar um café. Eu falei para ela, não tomo café, mas eu vou te acompanhar, né, numa conversa. E nós falamos sobre isso. Ela quis saber as minhas crenças com relação à, à lei da castidade e ao, à comunidade LGBTQ. E aí eu falei para ela tudo que acredito, disse que eles são bem-vindos, que eles podem ter todas as bênçãos de Deus, inclusive receber salvação no reino celestial de Deus, mas que precisam manter os padrões de castidade. E ela me disse, acho que isso é injusto, Lucas, porque se você é heterossexual, você pode casar, pode ter um relacionamento sexual, mas se você não é, você vai ter que se privado dessas coisas a vida inteira, esperando uma glória no futuro. E eu disse para ela, isso não é injusto. Todos aqueles que fizeram convênio com Deus estão sujeitos a certas privações, a certas restrições. Esse sacrifício é muito pequeno comparado ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. E sim, nós vamos ter que nos abster de algumas coisas, alguns prazeres, algumas diversões, mas isso é para que nós tenhamos paz e recebamos alegria e felicidade nessa vida e na futura. Não é um caminho fácil, mas é aquilo que Deus nos pede. E isso não deixou ela mais esclarecida, porque ela não consegue compreender todas as coisas que eu creio. Isso porque ela não foi ensinada do Evangelho como eu fui, nem fez convênios com Deus como eu fiz. Mas aqueles que fazem esses convênios, eles têm que ser diferentes do mundo. E eu sei que é uma luta muito difícil para aqueles que estão sob convênio, porque existem pressões, né, a biologia dentro de nós, os hormônios são fortes. Não importa se você é gay, se você é hétero, você vai passar por esses desafios. E no mundo de hoje, onde a tentação ela é tão forte com relação à lei da castidade, existe muita pornografia com fácil acesso, existem maneiras de você quebrar a lei da castidade de maneira muito simples, né? O envio de certas mensagens, certos vídeos, aplicativos, é tão simples, então muitas pessoas caem nessa tentação e cedem ao homem natural. E a consequência disso, meus irmãos, é muita tristeza. Mas aqueles que são valentes do testemunho de Jesus e recusam essas coisas e se arrependem de seus pecados, eles podem ter uma paz e uma tranquilidade que não pode ser alcançada de outra maneira. Então, o que eu quero dizer é que todas as pessoas são bem-vindas. Mesmo que você fraqueje, mesmo que você tenha falhas, mesmo que você tenha errado muito, você não pode afundar tanto, diz Walter Holland, para ficar longe da luz e do amor de Deus. Sempre há esperança de se voltar a Deus. Não importa a vida, muitas vezes cheia de sujeira que você teve antes, se voltar a Deus, você vai poder se tornar limpo, puro, santo e receber as bênçãos da casa dele. Agora, a grande pergunta talvez que muitos de nós tenhamos, quer nós passemos por uma situação de atração por outros do mesmo sexo, ou tenhamos alguém na família, como eu contei para vocês, que tem que lidar com a atração por outros do mesmo sexo, é por que essas coisas acontecem. E o presidente Dalian Oaks, que é o primeiro conselheiro na primeira presidência, ele respondeu essa pergunta dizendo: a igreja não tem uma posição sobre a causa de quaisquer dessas suscetibilidades ou inclinações, incluindo as que se relacionam à atração por pessoas do mesmo sexo. Então, a igreja não tem uma doutrina dizendo as pessoas elas nascem já com essa tendência, isso daí é por causa da criação, ou existe uma cura gay. A igreja não, ela se afasta dessas coisas, porque não foi revelado, tá certo? Pode ser que seja um conjunto de fatores, várias coisas. Eu tenho amigos, conheço pessoas que eles passaram por traumas na infância, e esses traumas fizeram com que eles tivessem uma deficiência na expressão da sexualidade. Alguns, eles se tornaram homossexuais, outros não. Outras pessoas, elas disseram, eu já nasci assim. E quem conhece aquela pessoa melhor é ela mesma, né? E se ela está me dizendo, por que eu vou desacreditar? Ela disse, eu nasci assim, eu sou assim. Agora, não importa bem a origem.
se tenha surgido por causa de um trauma, se tenha uma coisa que vem genética, né? Ou uma coisa nós sabemos, todos os impulsos, todas as vontades do homem natural podem ser controladas e refinadas. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos ter autocontrole. Essa não parece uma mensagem muito adequada para os dias que nós vivemos, né? Mas a verdade é que sem disciplina nós não vamos longe. Nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos e isso é possível, meus irmãos e irmãs. Uma outra coisa importante sobre esse tema é a atração em si. Seria a atração por pessoas do mesmo sexo um pecado? O presidente Ballard, que é o presidente do Conselho dos Apóstolos, diz que sentir a atração em si não é o pecado, mas o pecado é ceder a essa atração. Então, se você é homem e acha outro homem bonito, e veja, sobre esse tema também eu queria explorar um pouco, porque embora seja um tema bem interessante e complexo sobre a atração em si, sobre o que achamos belo, esse tipo de atração que eu estou falando aqui não é simplesmente você achar uma pessoa do mesmo sexo, você é uma mulher, achar uma outra mulher bonita. Não é isso. É uma atração emocional, romântica e sexual. Se você tem esse tipo de atração intensa por alguém, ou seja, uma atração romântica e sexual, se você tem isso, então provavelmente é atração por pessoas do mesmo sexo. É só você vai poder julgar se você tem essa atração ou não, mas eu tô tentando deixar mais ou menos destrinchado o que é atração por outros do mesmo sexo, para dizer o seguinte, não é pecado. Mesmo que seja nesse nível, né, uma atração romântica, isso não é pecado. O pecado é você ceder a essa atração, ou seja, começar a ter pensamentos sexuais a esse respeito, começar a agir de modo a quebrar a lei da castidade, que é ter um relacionamento sexual sem ser casado com alguém do sexo oposto. Isso sim é o pecado. Agora, ter essa atração não dá, porque você nem controla essa atração. É uma coisa que às vezes acontece, né? Você olha uma mulher bonita, no caso se você é heterossexual, você fala, uma moça muito bonita. Agora é diferente de olhar aquela moça bonita e começar a alimentar pensamentos ruins sobre aquilo. Aí no seu coração, diz o Salvador, você já cometeu adultério, porque você cobiçou aquela mulher, né? É a mesma coisa no caso do homossexual. Se você olha para alguém do mesmo sexo e cobiça, você está cometendo o pecado que é quebrar a lei da castidade. Apesar de não ser o pecado, a atração por pessoas do mesmo sexo pode ser um desafio. Mesmo que uma pessoa não tenha escolhido ter esses sentimentos, e muitas das pessoas que são membros da igreja, que eu conheço, que têm atração pelos mesmos sexos, elas não escolheram ter esses sentimentos. Agora eu mudei de ala, mas na ala que eu estava, a presidência do Quórum de Elders tinha o presidente, eu, primeiro conselheiro, e o segundo conselheiro era homossexual. O presidente da escola dominical era homossexual. O secretário do bispo era homossexual. E eles tinham diferentes reações ao se identificarem como alguém que tem atração pelo mesmo sexo. O secretário, por exemplo, quando ele postou no Facebook que ele tinha esse desafio, palavras dele, esse desafio por pessoas do mesmo sexo, ele disse que não ia se identificar como gay. Já o conselheiro do Quórum de Elders, ele se identificava e se sentia confortável para dizer que ele era um gay, membro da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. O presidente da escola dominical nem se manifestou no Facebook. Eu nem saberia que ele tinha esse desafio se não fosse o colega dele, que era o meu conselheiro, dizer para nós que ele assim se sentia. Então, cada um tem uma reação, cada um tem uma forma de se expressar. Alguns, eles querem ser identificados como gays e eles deixam isso claro publicamente. Outros preferem manter isso privado e tentar entender os sentimentos que eles têm. Uma coisa que eu aprendi ao estudar sobre isso e assistir palestras a esse respeito é que a sexualidade é fluida, a sexualidade do ser humano. Por isso, é muito complicado se você sai do armário, né, a expressão usada, quando você é jovem, porque
Na fase da adolescência e na juventude que se segue, né, muito da sua sexualidade está sendo moldada. E aí, se você tem um jeito talvez mais afeminado, ou se você tem certos amigos que influenciam a pensar de determinada maneira, você pode ser levado a pensar que você se encaixa em determinada categoria, criado pela sociedade ou por esses muitos movimentos que existem. E aí, se você sai para fora nessa ocasião e diz: ah, eu sou gay, ah, eu sou pansexual, ah, eu sou lésbica, pode se passar não muitos anos e você perceber que, ah, não, na verdade eu não sou não. Eu acho que era só uma fase da minha vida. Vocês já viram isso acontecer? Acontece. Então, tenha cuidado para você manifestar a sua sexualidade em público ou se unir. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, talvez seja bom. Aliás, é muito bom que você converse, caso você se debata com essas questões, com alguém de confiança. Pode ser um membro da sua família, normalmente as mães, pode ser com um bispo, com um confidente, é bom conversar sobre essas coisas, mas deixar isso público pode, na verdade, ser um problema, porque quando você perceber, quando a sua maturidade estiver maior e você perceber, quando sua maturidade estiver maior, talvez aquelas manifestações elas venham atrapalhar em futuros relacionamentos, enfim, em oportunidades que você pode ter. É um pouco disso que fala nessa sessão. Devo me assumir e contar para as pessoas? Coisas em que pensar. Para algumas pessoas, manter em segredo os sentimentos de atração por pessoas do mesmo sexo pode resultar em vergonha ou em um diálogo interno negativo. Compartilhar esses sentimentos com um amigo de confiança pode curar e libertar. Alguns, no entanto, gostariam de ter esperado mais ou pelo menos limitado o número de pessoas a quem eles divulgaram seus sentimentos. Portanto, essa decisão não pode se basear na pressão de se assumir publicamente ou de se identificar abertamente como gay. Esquece essa pressão, gente. Deixa isso pra lá. Ninguém tem a ver com a sua vida. Só você, Deus. E aqueles que você tem que prestar conta são aqueles que te amam, a sua família. Se decidir divulgar os sentimentos de atração por pessoas do mesmo sexo, considere em espírito de oração a quem você gostaria de falar sobre isso e como compartilhar esse aspecto da sua experiência mortal. Se decidir compartilhar sua experiência de atração por mesmo sexo ou se identificar abertamente como gay, você deve receber apoio e ser tratado com gentileza e respeito, tanto no lar como na igreja. Todos precisamos ser pacientes uns com os outros ao descobrirmos certas coisas. Como membros da igreja, todos temos a responsabilidade de criar um ambiente de entendimento, ajuda e amor por todos os nossos irmãos e irmãs. Então, é triste caso você decida se revelar como gay ou como lésbica, enfim, o termo que você escolha, e você fala publicamente sobre isso, algumas pessoas talvez vão começar a te tratar diferente, vão se afastar de você. Isso é muito triste que acontece. Não deveria acontecer isso na família e na igreja, mas a gente não pode controlar as pessoas. Se algum amigo te confidenciar essas coisas, você tem que continuar sendo amigo, tá? Porque essas coisas não mudam. Dá um grande abraço nessa pessoa e diz: eu ainda sou seu amigo, ainda sou seu irmão, gosto muito de você e vou te apoiar. Quando você precisar de ajuda, pode contar comigo, tá certo? É assim que devia ser. Nem sempre acontece. Por isso, se você sair do armário e algumas pessoas te olharem diferente, seja paciente com elas, porque elas estão procurando também entender e melhorar, e o Espírito de Cristo vai refinando elas, até que elas cheguem, até que nós cheguemos todos na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Agora, uma grande questão é como que você pode saber que você é gay, né? Essa questão ela pode ser simples para muitas pessoas, mas para outras pessoas ela pode ser difícil. Então, esses 2 parágrafos aqui, eles são importantes. Diz o seguinte: se você estiver se perguntando se você é ou não gay, lésbica ou bissexual, você
provavelmente sente atração por pessoas do mesmo sexo e está imaginando como interpretar esses sentimentos. Então, se essa questão surgiu na sua mente, é provável que você tenha tido ou tenha alguma atração por outros do mesmo sexo. Se essa questão nunca passou na sua mente, então talvez você não tenha, né? Agora, como eu falei, o mundo ele fala tanto da sexualidade, esse tema está presente em desenhos, filmes, gibis, em todo lugar. Não é de se admirar que muitos, principalmente dos adolescentes e até crianças, fiquem se perguntando: será que eu tenho atração por outros do mesmo sexo ou não? Então, pode ser que essas coisas venham por pressão exterior. De qualquer maneira, olha aqui, desejos sexuais são complexos e formados por muitos fatores. Embora a atração sentimental, emocional ou sexual possa sinalizar orientação sexual, você não deve presumir automaticamente que seja assim. Então não é porque você gosta muito de uma pessoa que você tem atração por ela, atração sexual por ela, mesmo que ela seja do mesmo sexo, né? O desejo sexual pode ser instável e mutável. Se você estiver se perguntando, você não deve se sentir pressionado ou invadido para tirar conclusões sobre sua sexualidade. E quer saber bem a verdade? Talvez nem se você vai no terapeuta, psicólogo, e contar essas coisas, ele vai poder bater no martelo que você é uma coisa ou outra. Essa busca por descobrir sua verdadeira identidade, só você pode trilhar, com a ajuda de Deus. Lembra, voltando ao começo do vídeo, você é um filho amado do Pai Celestial. Ele tem um plano especial para você. E a sexualidade é parte de sua identidade, mas não é a única parte. A sua essência como filho de Deus, ela leva em conta a sexualidade, mas existem outros fatores que são igualmente importantes. As palavras têm significados diferentes para cada pessoa e a definição de uma palavra pode mudar ao longo de nossa vida. O que a palavra gay significa para você? É interessante que a palavra gay, quando surgiu, né, provavelmente ela veio da França, significava alegre, chegou no inglês. E o gay, ele tem uma conotação ao longo da história. Se você estudar, você pode fazer uma pesquisa no Google. Eu fiz o que significa a palavra gay. Ela vai mudando dependendo com o tempo, né? E hoje ela tem um significado que é diferente para nós. Quando a gente fala gay, normalmente a gente quer dizer pessoas que têm atração por outros do mesmo sexo. Mas mesmo assim, individualmente, dependendo do país, ela tem conotações diferentes. Então, é importante você pensar o que gay significa para você. Será que se eu disser para as pessoas, caso eu reconheça que eu tenho atração por outros do mesmo sexo, que eu sou gay, isso vai estar transmitindo o que para elas? Será que é a primeira coisa que eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Será que essa descrição, né, ela combina com todos os sentimentos e caracteres da minha personalidade? Então, é um sentimento, é uma identidade, é um estilo de vida? O que é? Identificar-se como gay pode significar que você tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas escolhe não agir sob esses sentimentos. Ou talvez esse rótulo descreva como você se expressa emocional, física, sexual, politicamente. Se você estiver imaginando o que querem dizer quando dizem sou gay, apenas pergunte a eles. Então, é uma coisa boa, você pode perguntar. Se eu me identificar com gay, o que gay significa para você? Pergunta para um amigo, para os pais, para os irmãos, enfim, o que isso significa? E aí você... Tem pessoas, gente, que têm atração por outros do mesmo sexo, e eu já contei para vocês, elas não querem ser chamadas gays. Elas simplesmente acham que esse rótulo não representa quem elas são. O próximo tópico que tem aqui é como que eu posso falar com os meus pais ou meu bispo sobre atração pelo mesmo sexo. Você pode falar com os seus pais, talvez seja uma conversa difícil, talvez você tenha muita emoção para falar sobre isso, mas você pode saber que seus pais, eles te amam e que eles vão te apoiar nas coisas que são de Deus.
eu não conheço seus pais, talvez eles não sejam membros da igreja, talvez não sejam fiéis, talvez sejam como os pais de Abraão, que colocaram ele para morrer, né? Se for nesse caso, talvez uma conversa não seja muito adequada com os pais. Mas com relação aos bispos, que possuem as chaves de Deus, que são juízes em Israel, eles são homens que nós podemos contar. Abra o coração para o seu bispo. Tenho certeza que ele vai abrir o coração a Deus procurando revelação e palavras de conforto. Ele vai procurar te ajudar e tenho certeza que vai ser uma experiência especial para vocês dois. Então, tem aqui algumas dicas de como fazer isso, mas embora tenha várias dicas, uma hora você vai ter que ter essa conversa. E é maravilhoso. Você não precisa ter essa conversa com o bispo. Se você quiser, você pode, mas lembra que o bispo ele está lá para te ajudar. Se você acha que pode lidar com esses sentimentos e que, enfim, você não cometeu nenhum pecado, lembra? A atração por si não é um pecado, mas ceder a essa atração sim. Então, se você não cedeu essas coisas, não precisa conversar sobre o bispo, com o bispo. Você continua sendo digno e pode servir na igreja e no templo, etc. E para terminar esse vídeo, tem essa pergunta aqui. Se eu for fiel o suficiente, minha atração por pessoas do mesmo sexo vai desaparecer? Olha, eu vou ler as palavras que estão aqui. A intensidade de atração por pessoas do mesmo sexo não é uma medida de sua fidelidade. Então não é porque você é fiel nas coisas do evangelho que você vai diminuir a atração por pessoas do mesmo sexo. Porque tem pessoas que pensam assim, se eu ler muito as escrituras, se eu orar, se eu ir no templo, eu não vou ter atração por pessoas do mesmo sexo. E eu posso dizer para vocês que o mesmo se dá com os heterossexuais. Não é porque a gente lê as escrituras, porque a gente vai no templo, que a gente cumpre os chamados, que a gente tem menos atração por uma moça, por uma mulher. Continua sendo um desafio para aqueles que são heterossexuais olharem mulheres do sexo oposto. Eles precisam manter a mente limpa, precisa evitar perigos, né? Precisa fugir da pornografia, precisa fazer tudo isso para se manter puro. É um desafio muito grande. A mesma coisa com relação àqueles que têm atração pelos mesmos sexos. Eles precisam fazer um exercício constante, diário, para se manter longe dos perigos. Isso significa evitar sites perigosos, não conversar com pessoas que vão te trazer sempre para esse mundo da quebra da lei da castidade, enfim. Muitas pessoas oram durante anos e fazem tudo o que podem para ser obedientes em um esforço de reduzir sua atração por pessoas do mesmo sexo. Contudo, ainda continuam sentindo essa atração. Eu recebi uma vez uma notificação de um rapaz que conheci, né? Nós servimos juntos no FSY, e ele disse, Lucas, essa sua foto aí na piscina, ela me incomoda muito. Eu falei, por quê? E eu achei estranho, né? Eu olhei no Instagram dele, lembrei dele, vi que ele estava casado. E falei, o que acontece? É uma foto na piscina? Não, é que eu tenho, ele revelando para mim, a atração por homens, e ver a sua foto me incomoda. E aí eu lembro até que eu retirei a foto, né? Depois eu coloquei outras fotos também, mas assim, porque eu não vou deixar de colocar a foto por causa de... Não era uma foto sensual, não era uma foto que eu procurava promover o corpo por si mesmo, era num ambiente de piscina, de praia, eu acho que estava adequada, mas o comentário dele me fez ver que mesmo uma pessoa sendo casada, ela pode ter essa dificuldade. Eu fiquei imaginando a esposa dele, né? Como é uma mulher valorosa, porque junto com ele estão lutando para vencer esse desafio. Desafio que talvez eles vão enfrentar a vida toda. Mas existe sempre esperança em Jesus Cristo. Para algumas pessoas, o sentimento de atração por outros do mesmo sexo, ou pelo menos a intensidade, ela pode diminuir ao longo dos anos. Em qualquer caso, uma mudança de atração não deve ser um resultado esperado ou exigido pelos pais e líderes. A intensidade de seus sentimentos pode não estar sob seu controle, no entanto, você pode escolher como agir. O Senhor é o seu companheiro constante, Ele pode te ajudar a saber como lidar em cada situação. Entregar sua vida a Deus é um importante ato de fé que traz grandes bênçãos agora e trará bênçãos ainda maiores no mundo futuro. Deixo para vocês que o Senhor compreende perfeitamente o que vocês estão passando. Ele sabe como nos socorrer.
Ele te ama e ele vai fazer de tudo para te ajudar. Quando nós deixarmos esse mundo, muitos dos desafios que nós temos na mortalidade, eles vão desaparecer. E não vão ser problema para nós. Mas nos poucos anos que nós estamos aqui na mortalidade, nós temos muita pressão e muita dificuldade. E a luta contra o homem natural, ela é constante. Nós precisamos, irmãos e irmãs, fazer o máximo para vencer o homem natural, para se tornar como uma criancinha. Longe do espírito do diabo, da sensualidade e das coisas que são vãs desse mundo. Se você se sente deprimido e às vezes até tem pensamentos suicidas, porque ama o Senhor Jesus Cristo, compreende o plano de salvação e quer mais que tudo viver suas leis e ordenanças, mas ao mesmo tempo luta com esses sentimentos de atração pelo mesmo sexo, saiba que você é valorizado e amado e que se esses sentimentos eles estão fortes, você deve imediatamente falar com alguém. A sua vida é preciosa e o que Deus quer é que você permaneça nessa terra, seja provado e testado, mas que saiba todos os dias da sua vida que você tem o auxílio dele e que ele não está longe de você, que através do seu espírito ele vai te ajudar. Não importa qual seja a sua aprovação, disse o Elder Jeffrey E. Holland. Meus irmãos e irmãs, mental, emocional, física ou qualquer, não tentem dar cabo ao precioso dom que receberam, a vida. Confiem em Deus, agarrem-se a seu amor. Saiba que um dia a alvorada surgirá brilhante e as sombras da mortalidade se dissiparão. Embora possamos nos sentir como um vaso quebrado, segundo o salmista, devemos nos lembrar que esse vaso está na mão do divino oleiro.